sua Bíblia. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Eita! É forte. Glória! Quer saber que eu vou pregar depois do pastor ter passado aqui. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Aleluia! Aleluia, Deus! Fica depois de Ezequiel e antes de Oséias. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 4. E se você achou, diga amém. Amém. Se você não achou, diga misericórdia. Amém? Mas preste atenção na leitura para não perdermos tempo. Diz assim: não estranhe, a versão um pouquinho diferente da sua. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Olha para quem está ao teu lado e diz: nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Diga: ao menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Para falarmos de Daniel, você precisa entender o contexto, a cultura e o tempo do texto ao qual nós lemos. Preste bastante atenção nessa introdução. Gênesis capítulo 15, versículo 13. Deus fala a Abraão: Abraão, o teu povo vai ser escravizado por 11 gerações. Isso vai dar 420 anos. Abraão morre. Nasce Isaac, nasce Jacó. De Jacó, no capítulo 37 de Gênesis, Deus separa um moço. O nome dele é José. O moço tinha 17 anos de idade. Era um jovem. A Bíblia diz que ele pastoreava as ovelhas de seu pai com seus outros dois irmãos de mãe diferente, os filhos de Bila e Zilpa. Mas ele trazia informações do que os seus irmãos faziam para seu pai. Isso fez com que os irmãos ficassem com raiva dele. Quando o pai nota isso, você pode perceber que o capítulo 37, verso 3 de Gênesis diz que ele pastoreava. Dali para frente, quando os irmãos estão com raiva dele, você não vê mais ele pastoreando ovelhas. Por quê? Porque Jacó amava muito José. Ele era filho da sua amada. Veja, quando Jacó diz para José: José, vai até os seus irmãos, veja como as ovelhas estão, como eles estão, e leve comida para eles. Traga informações deles para mim. A partir daquele momento eu já lhe disse que ele não pastoreia, porque o pai que amava o filho percebeu que os irmãos fariam mal a ele. E como ele era o filho mais novo, o pai disse: não, José não, fica aqui pertinho de mim. Mas ninguém prende aquilo que Deus quer que vá para longe. Aleluia. Leva essa palavra para a tua casa. Ninguém prende aquilo que Deus quer levar para longe, e ninguém leva para longe aquilo
Aleluia. E olha o que acontece. E olha o que acontece. Ele diz: vai até a terra de Siquém, José. Jacó fala: vai até a terra de Siquém. Veja como os teus irmãos estão. E traz notícia. Quando ele está indo, surge um alguém. Esse alguém, creio eu, nas entrelinhas, as histórias que Deus faz da eternidade foi proposital. Esse alguém disse: ei, eles não foram para Siquém, eles foram para Dotã. E dali para frente o caminho dele foi mudado. Glória a Deus. O homem disse: tu vai para Siquém. Aí Deus disse: eu vou mudar a sua rota. Olha para quem está do lado e diz: Deus ainda muda a rota para traçar os planos que ele prometeu. O homem disse: vai para Siquém. Aí chega outro enviado por Deus e diz: eles foram para Dotã. Deus muda o processo. Aleluia. Leva ele pelo caminho da dor e pelo caminho do sofrimento. Porque são duas armas que Deus usa para moldar o cristão: a dor e o sofrimento. E ele só tira da prova, da fornalha, quando o vaso estiver pronto para uso. E ele vai para Dotã. Antes que ele chegue até os irmãos olham e vê ele chegando perto e diz assim: lá vem o sonhador. Aleluia. Preste atenção. Os irmãos veem ele vem na montanha e diz: lá vem o sonhador. Vamos fazer uma cova, vamos jogar ele dentro dessa cisterna e vamos ver o que será do sonho dele. Aleluia. Mas o sonho que ele tinha não era dele. O sonho que ele tinha era de Deus. E quem pode ir contra os planos de Deus? Quando eles jogam José dentro da cisterna, eles ali naquele momento, obrigado, eles estavam pensando assim: vamos matar ele e o sonho dele. Só que o sonho que estava sobre a vida de José não era dele. O sonho que estava na vida de José eram os sonhos de Deus. Olha para quem está do lado e diz: tu não vai morrer, e tu não vai cair, e tu não vai sucumbir, porque aquilo que Deus te prometeu vai ter que se cumprir nesta terra. Jogaram ele. Mas José, o cristão, ele é como uma semente. Já viu? Quando você quer que a semente cresça, você joga ela dentro de algum buraco na terra e tampa, e ela cresce. Não sabiam que José era uma semente na mão de Deus. Então, se tem alguém querendo lhe jogar dentro de uma cisterna, avisa para esse: me joga hoje, porque Deus quer fazer com que eu frutifique nessa terra. Aí passa uma caravana que eu apelidei de a caravana do Altíssimo, a caravana que vai para o Egito. Olharam e disseram: se levantou um irmão, Rubem. A Bíblia diz que ele queria livrar José da mão dos irmãos, mas não conseguiu, porque tem vezes que Deus tira os advogados da terra e não deixa ninguém nos defender. Porque a honra e a glória do nosso livramento, ninguém vai dizer: tá ali porque eu botei, tá ali porque eu fiz, tá ali porque eu ajudei. O Senhor olha do céu, aleluia, como está escrito aqui: até aqui nos ajudou, não fulano, não ciclano, até aqui nos ajudou o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. A caravana passa, Rubem não consegue livrar e vem. Quando vem, ele vai para o Egito. Depois de todo o processo, ele é o primeiro governador no Egito. Quando ele governa, ele passa um período de tempo e morre. A Bíblia diz que se levanta outro governador que não conhecia os feitos de José. Vem outro governador que não conhecia os feitos de José. E por isso, quando José estava vivo e era governador, a família veio morar no Egito com ele. Seu pai Jacó
seus irmãos e toda a sua casa. 70 almas, 70 pessoas que entraram no Egito. Porém, quando José morre, se levanta outro que não conhecia os feitos de José. O povo começou a crescer e começou a incomodar. Sabe por que você incomoda o inferno? Incomoda a fofoqueira, incomoda aquele que não gosta de você? É porque você está crescendo na presença do Altíssimo. Porque crente morto, crente frio, crente fraco não incomoda o inferno. Agora tem uma coisa: se tu faz parte da igreja que tem labaredas de fogo nela, Jeová tem uma palavra para ti: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A fofoca não prevalece, a cova não prevalece, aleluia, a cisterna não prevalece, a contenda não prevalece, porque se Pedro edificasse a igreja caía. Mas quem edificou a igreja não foi Pedro, não foi João, não foi Paulo. Quem edificou a igreja foi aquele que afundou e tem poder para manter ela de pé. Dai ao Senhor e segue a manaia fé. Aleluia. O povo começa a crescer e agora começa a ser afligido pelo novo governador, cumprindo-se a palavra de Deus em Gênesis 15:13, que ele falou para Abraão que o povo iria ficar escravizado por 400 anos. Só que quando finda o tempo, Deus levanta um por nome Moisés. Moisés é um grande legislador, um grande libertador e um grande pastor, um grande mestre que Deus usou para tirar o povo. Depois você sabe da história, Deus manda várias pragas e eles saem do Egito e vão agora morar no deserto. Até então eles viviam em um tipo de governo chamado governo teocrático. Se você estuda história, seu professor lhe disse, você sabe disso, que o governo teocrático é um governo onde uma divindade é o cabeça do local. Glória. Até então eles viviam um governo teocrático onde o legislador era Moisés, mas o rei era o Senhor dos exércitos. Veja, não se ouviu em nenhuma parte da Bíblia um povo que viu mais sinal do que o povo que estava no deserto, o povo que saiu do Egito. Mesmo assim o povo murmurava e deixava a Jesus. Sabe o que é isso? Sinal, carro, moto, casa, bênção, tem tudo a ver com a terra e nada a ver com o céu. Tem crente que só fica
água para o povo beber. Então, no meio do deserto, tu não terás sede, porque a tua água vai vir da rocha, e a rocha é Cristo na minha e na sua vida. Aí você se pergunta no deserto, de onde é que vai vir a comida? De onde é que vai vir a comida? Deus disse: fica tranquilo, Moisés, eu já transformei o céu numa padaria. Aleluia. Transformei o céu numa padaria. O Jesus disse: eu sou pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Os hebreus comiam do pão que caía. Aleluia. O maná que vinha do céu. Eu e você fazemos parte de um povo que faz parte da obra redentora do pão vivo que desceu do céu. Já era apontando para Cristo, porque é Antigo, Novo e Meio. Antigo Testamento, Novo Testamento, o meio da Bíblia, tudo aponta para Cristo. Coloquem uma bacia na frente da tenda, que o maná vai cair. Agora tem uma coisa: não pode guardar para o outro dia. Por quê? Porque todos os dias, se você guardar o pão de hoje e amanhã ter o mesmo pão, você pode não me buscar. Aí Jeová disse: se guardar, se levar para a tenda, eu faço apodrecer. Sabe o que é isso? É Deus mantendo eu e você na dependência dele. Eita, e Jesus vai ensinar crente aqui nessa noite a viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor não vai matar a gente de sede e nem de fome, vai matar de vergonha. Por quê? Porque onde é que a gente vai comprar roupa? Onde é que a gente vai comprar calçado? Mas a Bíblia diz que quando eles andavam e o pé crescia, o calçado crescia juntamente com o pé. Aleluia. Isso é mistério. E a poeira que soprava não manchava as vestes. Eita, Satanás quer jogar uma poeira na tua veste para manchar ela. Satanás quer jogar uma poeira, nem que seja um pouquinho de lama, porque ele sabe que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurado é aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e ficaram fiel até a vinda do Senhor dos Exércitos, porque eu farei coluna no templo do meu Deus. Aleluia. Aleluia! Meu Deus! Satanás tenta de qualquer forma jogar lama, mas Jeová diz: eu sou a água que limpa, e eu também sou o sabão dos lavandeiros, e eu vou lavar, velho. Aleluia! Lembra como era o mundo? Todo sujo, cheio de pecado, até o linguajar. Lembra daquele ladrão que estava lá na cruz? Jesus no meio, na esquerda e na direita. Os dois, Marcos, o evangelista Marcos diz que os dois blasfemavam. Só que quando o que estava na direita percebeu que ele era o Deus Altíssimo, até o linguajar mudou. Ele falava: ei, tu não é o rei, desce daí, salva a gente também. Mas o linguajar dele, depois que o Espírito Santo fazer a obra redentora, foi: ei, eu sei que tu és rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Não tem veste, não tem alma que seja suja pelo pecado, que o sangue de Jesus não tenha poder para lavar e purificar. Aleluia. E eles estão no deserto com Moisés, mas passa o período mosaico. Mas antes eles disseram: e aí? E o calor? Eles: e o calor? Ele disse: eu já providenciei. Eu chamo de ar-condicionado. Vou saber os irmãos, mas eu chamo de ar-condicionado. Enquanto eles andavam, uma nuvem fresca seguia o povo, para o sol não molestar. Porque o maior sol manda no menor. E Jeová disse que ele é o sol da justiça. Aleluia. Já sei, vai matar a gente de frio, porque no deserto pelo dia é quente demais e pela noite é frio demais. Vai matar a gente de frio, não. Enquanto vocês andar, uma coluna de fogo vai esquentando o povo de Deus e seguindo vocês. Sabe o que é isso? Quando você está morrendo com aquela frieira do pecado, do desânimo, o Espírito Santo, ele é uma chama, ele é uma, aleluia, um fogo consumidor que chega no teu coração e incendeia, e tu sai com força
coração. Passa o período mosaico, ou seja, o período de Moisés. Vem Josué. Josué se achava incapaz, porque tem vezes que a gente se acha incapaz. Mas já começa no capítulo 1, ele dizendo: não te espanta, não temas, porque eu, Senhor, serei contigo por onde quer que você andar. Josué morre. Quando Josué morre, ele foi um líder exemplar, mas ele não se preocupou em deixar um sucessor. Quando Josué morre, agora fica sem líder. Entra no período dos juízes, que durou 300 anos, 3 séculos, 320 anos aproximadamente. Dentro dos juízes nós conhecemos quem? Jefité, Sansão, Gideão, Débora. Em Débora tem uma coisa muito interessante. Por quê? Porque tem gente que acha: eita, eu vou para a igreja, mas o pastor não ajeita aquilo ali. Eu vou para a igreja, mas o pastor não pinta nem a parede de preto. Eu vou para a igreja, mas o pastor não colocou nem um pisca-pisca, nem uma árvore de Natal. É cada besteira, meu irmão. Sabe o que tem Débora? Débora pregava debaixo de uma palmeira e o povo vinha ouvir. Por quê? Porque o que tem chamado a atenção para a casa de Deus não é como alguém está vestido, não é como a parede está, não é como o púlpito está. O que tem que chamar a atenção para a casa de Deus é a palavra que é pregada. E outra, tu não tem que estar numa igreja mais perto da tua casa. Tu tem que estar na igreja mais perto da tua Bíblia. A igreja que prega a verdade, a igreja que ama, a igreja que evangeliza. Essa é a igreja que Deus fundou na terra. Glória. Aleluia. Passa o período dos juízes. Agora, o último juiz é um homem chamado Samuel. Jovem, vocês sabem a história de Ana e Penina. E desde pequeno ele foi levado para o templo. E lá no templo existia mais outros 2 jovens que cresceram com ele. O nome dos 2 é Ofni e Finéias. Eles estão no mesmo lugar, mas 2 resolvem ir para a perdição e um resolve ir para a lei do Senhor. Sabe o que é isso? Lugar não define ninguém. E o que é que vai nos definir? O nosso compromisso com Deus que nos colocou naquele lugar. Aleluia. Enquanto Ofni e Finéias, até vergonha de falar o que eles faziam, irmão. Enquanto Ofni e Finéias levavam, aleluia, as meninas, as jovens para trás do altar e pecavam com elas, Samuel abria as portas do templo pela manhã. Samuel era porteiro. Samuel era homem de Deus, mas era porteiro. Tem gente que acha que se limpar a igreja, ele é menos do que o pastor. Tem gente que acha que se abrir a igreja, ou ele simplesmente dirigir um ciclo de oração, vai ser menos. Não, se é para o Senhor, está contando. 1 Coríntios capítulo número 15, no versículo 58, que é o último, ele vai dizer o seguinte: serem firmes e constantes, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Passa o período dos juízes e levanta-se um homem também, juiz chamado Sansão. Sansão é um jovem que tem muito a nos ensinar. Hoje é tem muito a nos ensinar, que foi diferente de José. Sansão e José foram diferentes. Porque quando Sansão viu uma mulher, ele correu para ela. Mas quando José viu a mulher, ele correu dela. Sansão vê a mulher, Dalila, e corre para ela. José vê a mulher de Potifar e corre dela. Ou seja, veja que tem 2 homens de Deus ungidos por Deus. Porém, a decisão dos 2 foram diferentes. E ele queria se casar com uma mulher chamada Dalila, que era dos filisteus. Mas Jesus tinha dito para não fazer aliança com o povo estranho. Olha para quem está do lado e diz assim, com carinho: com quem é que tu está fazendo as tuas alianças? Aleluia. Acaba o período do juízo. Agora, na vida de Samuel, vai se iniciar o que chamamos de monarquia. Até então, era o governo teocrático. Começou o período do juízo, 320 anos
E agora Deus se afasta do povo. Juízes capítulo 17, versículo 6 e capítulo 21, versículo 25 vai dizer a mesma coisa. Vai dizer: e naqueles tempos não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O que é isso? É uma relativização da palavra. Isso é errado para tu, mas para mim não é. Serviu ao Senhor como lhe parecia bem aos seus olhos. Ou seja, o certo não era o que estava na Bíblia. O certo era o que a pessoa achava que era certo. Mas a sua opinião, querido, para a Bíblia não vale de nada. Se não está na Bíblia, não foi Deus que falou. Se não está na Bíblia, não foi Deus que decretou. E não foi Deus que ordenou, porque o cristão se limita naquilo que está na Bíblia. Na vida de Samuel começa a monarquia. Os irmãos sabem, o primeiro rei de Israel, o nome dele, Saul. Começou bem, mas terminou mal. Aí Deus aprove a ele, escolheu outro, por detrás da malhada, cuidando de ovelha. Esse aí é o homem segundo o meu coração. O rei Davi, unge ele. Veja, Saul amou tanto o trono que perdeu Deus. Davi amou tanto Deus que ganhou o trono. Sabe o que é isso? Quando está dentro da igreja ou em algum lugar que Deus te coloca, não busca ser o melhor, não busca estar em posição tal, estar em posição tal, estar naquela posição. Ah, o pastor nem me citou, o pastor nem falou meu nome, mas quem é a tua coroa e o teu auxílio não é a posição que o pastor deu, é o Senhor dos exércitos que fez o céu e fez a terra. Aleluia. Começa o reinado de Davi. Saul reina 40 anos, Davi reina 40 anos, Davi morre e entra seu filho Salomão, que também governa 40 anos. O rei sábio, mas no final da vida se perdeu. O tributo, a carga tributária do povo era muita. Quando ele morre, quem assume o reino de Israel, as 13 tribos, a gente fala 12 porque uma não conta, era Roboão, o seu filho. Foi na vida de Roboão que disse assim: Roboão, para que tu vás bem, eu aconselho que vocês, os sábios, eu aconselho que você diminua a carga tributária, porque teu pai colocou uma carga tributária muito grande. Mas ele vai tomar conselho com os amigos que não sabiam de nada. O perigo está em você tomar conselho com pessoas que não estão na presença de Deus. Influenciar é difícil, ser influenciado é fácil demais. E os amigos disseram: se eu fosse tu, eu dobrava a carga tributária. Ali se nasce um provérbio. O provérbio que nasceu ali foi: o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Esse provérbio significa: aquilo que meu pai fez de ruim, eu vou fazer o dobro. Com isso, Deus divide o reino dele. Naquele momento, Israel é dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte fica Roboão. Deus diz: olha, eu prometi a Davi que na descendência dele viria o Messias. Como Roboão é da descendência, eu não vou tirar ele, mas eu vou botar ele só com 2 tribos lá no reino do sul. E no reino do norte fica Jeroboão, o capitão da guarda, um dos capitães que fugiram com medo de Salomão. Deus dá o reino do norte a ele. Então o reino fica dividido. Lá no reino do norte teve 19 reis e nenhum foi exemplar. Lá no reino do sul tiveram 20 reis e somente 4 foram exemplares. Vamos tentar lembrar o nome deles: o rei Asa, o rei Josafá, o rei Zedequias e outros, os nomes me falham a memória. Só 4 foram exemplares. Com tudo isso, o povo sai da lei de Deus. Aí Deus diz: eu vou fazer com que esse povo volte para a minha presença. E no ano 606 a.C., Deus toca no coração do seu servo chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele se guia ao reino do norte e leva todos os
Enquanto as duas léguas acontecem, Jeremias está em Jerusalém, fazendo lamentações. Mas eu quero frisar a primeira, onde levam Daniel e os 3 jovens. Chegam na Babilônia. A primeira coisa que tentam fazer é tirar a identidade daqueles jovens. Primeiro mudam os nomes. Daniel não é mais Daniel. Daniel significa, o nome de Daniel incomodava o povo da Babilônia. O nome de Daniel significa, Deus é o meu juiz. Onde alguém chegava e acusava Daniel, lembrava do significado do nome dele. Ele nem falava nada, o nome já dizia, é Deus quem julga a minha causa. Olha, quando Deus se levanta para te defender, não faça nada, somente ore ao Senhor, porque quem julga a sua causa é o juiz da terra. Ele é pai, aleluia, dos órfãos e marido da viúva. É o Senhor, o juiz da terra, o Senhor dos exércitos. É Ele quem julga a minha e a tua causa. A balança dele não erra, aleluia. A balança dele é certa. Ele pesou o rei Belsazar e disse, pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino. Ele começa falando em uma língua que ninguém conhecia, Mené, Tekel, Ufarsi, que significa tudo isso que eu lhe falei. Pesado tu foste na balança e foste achado em falta. Mas Daniel não, porque Daniel está na minha balança justa. Tentam mudar o nome, mudaram até o nome, mas não tiraram o caráter. Mudaram até a nomenclatura, mas não tiraram a fidelidade. Porque crente fiel é assim, muda o nome, muda a nomenclatura, mas a fidelidade é a mesma. Aleluia. Daniel chegou jovem e morreu velho na Babilônia, mas nunca foi contra a lei do seu Deus. Aleluia. Para você entender que na Babilônia é o lugar da tentação, mas eles não se voltaram contra a lei do seu Deus. Daniel e os 3 jovens antes foram fiel ao Senhor. Adão estava no jardim e pecou. O segundo Adão, que é Cristo, estava no deserto e venceu a tentação. Adão no jardim pecou. Daniel e os 3 jovens na Babilônia não pecaram. Peraí, como é isso? No lugar favorável eu erro, no lugar desproporcional eu sou fiel? Como assim? É aí o que eu lhe falei antes. A fidelidade do povo de Deus não está no lugar, a fidelidade está no caráter, no desejo de ser fiel ao Senhor. Não é o lugar que nos transforma, é nós que transformamos o lugar onde a gente chega, é nós que mudamos o lugar. Glória. Não é porque lá na minha escola não tem ninguém que é crente, só eu. Seja fiel você. No meu trabalho fica com umas conversinhas leviana, que não é bom para crente. Acho que eu vou sair. Seja fiel lá, seja luz. Ele dizia, não falava nada, mas quando passava a mulher dizia, ali é o santo homem de Deus. Glória. Não falava nada, mas a mulher disse, não, ali não. Ali é o santo homem de Deus. E Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 5, verso 16, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles creiam no Senhor. Resplandecer e não se esconde. Aleluia. Debaixo de uma bacia, a luz que Deus quer que ilumine toda a casa. Não se esconde uma cidade em cima do monte. Em cima do monte é para que todos vejam. Então seja fiel, porque todos estão nos vendo. Estavam naquele lugar e houve no capítulo 6 de Daniel, chegamos. No capítulo 6 houve um decreto. Olhavam para Daniel e não conseguiam nada contra ele. Porque assim, quando nós somos fiel ao Senhor, alguém tenta nos derrubar, alguém tenta nos tirar da presença, alguém tenta apontar erro, apontar defeito. Quando nós estamos pregando, fica notando, não, aqui ele errou, aqui ele disse errado, aqui, aleluia, ela não reageu o coral bem.
contra ele era que ele era fiel. Orava e dizia: nós temos que achar algo na lei do Deus dele. Aleluia. Mas ele era fiel, ele mantinha o seu papel. Já sei, eu vejo ele orando 3 vezes ao dia. E ele era governador na Babilônia. Ele foi sábio, líder dos sábios, liderou homens, se tornou governador da Babilônia. Onde ele tinha 3, ele era o primeiro. E ele orava 3 vezes ao dia. Tinha muita coisa para fazer e orava 3 vezes ao dia. E tem crente que olha para a gente e diz que eu não oro porque eu não tenho tempo. É desse jeito. O historiador disse: eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar 2 horas pela manhã, eu não dou conta. A gente é diferente. Nós não oramos porque a gente diz: eu tenho muita coisa para fazer. É desse jeito. Então veja, a decisão de quem quer ser fiel ao Senhor é diferente, não tem desculpa. É diferente, é fiel e faz com que tenha tempo, porque todos temos tempo. Olharam e disseram: já sei, vamos até o rei, vamos dizer: rei, faz um decreto aí e assina. E quando o rei assinava, na lei dos Medos e Persas, não podia ser revogado. Estão tentando fazer algo contra nós que não, na mente dele não vai poder ser revogado. E outra coisa, Jeová não vai deixar de ser revogado mesmo não. Jeová vai frustrar o projeto que fizer. Não podia ser revogado. Faz assim, rei. Quem durante 10 dias orar durante um tempo, cujo tempo não foi memória? 30. Obrigado, irmãos. Durante 30 dias orar a outro Deus, a não ser o Deus que tu serve, joga esse tal numa cova. E ele assina com um anel de selo que ele tinha no dedo. Assinou. Aí disseram assim, ó, chegaram perto da casa de Daniel e escutaram: me sustente, guarda a minha vida. Eu estou no meio deles, mas eu não quero ser igual a eles. Eu estou no meio da Babilônia, mas eu sou fiel. Existem outros deuses, mas só o Senhor é o Deus da minha vida. Quando escutaram isso, disseram: é Daniel. E ele não foi orar porque o decreto foi feito. Ele já orava. A Bíblia diz: ele foi orar como de costume. Era costume dele orar. Olharam, ouviram ele orando e foram dizer para o rei. O rei se apegou porque gostava de Daniel. Passou um tempo querendo que Daniel fosse solto, mas não teve como ser solto. Por quê? Porque Deus ia ser o livramento. Não era nenhum homem que ia soltar Daniel. Quando, aleluia, Daniel vê que o rei o chamou para a presença e ele chega, pega o Daniel e não tem como, tem que jogar dentro da cova. Mas Daniel também era semente que nem José. Esqueceram disso. Talvez os leões da cova estavam com fome e jogaram Daniel lá. Certamente pensaram: eita, aquele que a gente queria derrubar caiu. Aquele que a gente queria fazer tudo contra ele caiu. Aquele que a gente queria matar morreu. O que a gente queria fazer, nós fizemos. Certamente Daniel morreu lá dentro daquela cova. Mas a Bíblia diz que pela manhã, quando o rei veio à cova, aleluia, ordenou que tirassem as pedras. E quando chamou Daniel, ele disse: vive, ó rei, o Senhor, porque não houve pecado em mim. O Senhor achou em mim justiça e enviou o seu anjo para me defender. Glória. Deus mandou um anjo para defender quando ninguém poderia tirar. Lá em Atos capítulo 12, ninguém podia tirar Pedro daquela prisão. Mas Jesus disse: eu vou enviar o anjo. E o anjo desceu, a oração da igreja subiu, o anjo desceu e houve livramento naquela prisão. E ele saiu de lá sem nenhum arranhão. E Daniel também saiu da cova sem nenhum arranhão. Sabe o que é isso? Podem preparar o que for contra o povo de Deus, mas o anjo do Senhor também estava na fornalha com aqueles 3 jovens. Era, aleluia, a fornalha
é o Senhor. E Ele sempre dá livramento, amém? Glória a Deus. Ele já queria agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já estive aqui. Mas agora eu vim da forma certa.